Bom dia. Bom, eu estou aqui para exprimir a minha solidariedade o presidente Sissoko. O governo francês ontem fez uma declaração para condenar fermamente essa tentativa de golpe contra o presidente e as instituições do país. Eu tenho... Vous ler, hein? Bom, a França condena firmemente a tentativa de golpe que teve lugar ontem contra o presidente Umaro Sissoko Embalo. Ele pede respeito pela ordem constitucional e expressa o seu apoio às instituições democráticas de Guiné-Bissau. Ontem, nós da comunidade internacional tivemos medo pelo presidente e pelas instituições. Acho que a resposta do presidente e das autoridades foi uma resposta eficaz e com proporcionalidade. Hein? A situação regional fez que ontem muitos observadores tinham pensado que a tentativa de golpe pode ter sucesso. Bom, felizmente isso não aconteceu, o que mostra a resiliência da democracia de Guiné-Bissau. Como disse o presidente ontem, a violência não pode ser combatida pela violência. Nós, da comunidade internacional, devemos hoje ajudar mais o país para atrair mais investidores e tempo para desenvolver o país para todas as partes da sociedade, a sociedade civil, os empresários, o exército. Devemos fazer isso agora e ajudar mais. Mas por isso precisamos de estabilidade. Então, ontem vimos que o presidente mostrou mostra sangue frio durante essa tentativa de golpe e eu queria exprimir de novo a minha solidariedade e a solidariedade do meu governo. Sr. Senhor, o Presidente falou ontem do envolvimento dos narcotraficantes neste ataque. O Presidente, durante o seu encontro, pediu algum apoio à França no sentido de garantir a segurança, reforçar a segurança do país? Não, hoje foi uma entrevista para exprimir a minha solidariedade. Agora devemos refletir sobre qual pode ser a resposta da comunidade internacional para ajudar Guiné-Bissau. Temos de atrair investidores, de ter mais valia addida na economia do país, que tem muita potencialidade. Mas sem essa valia addida econômica, vai ser difícil de resolver os problemas do país. Então, é por isso que é muito tempo agora pela comunidade internacional de ajudar de refletir como apoiar o presidente e o governo para ter soluções. São problemas que demoram desde muito tempo. Sabemos que o combate contra o narcotráfico é um combate do presidente. É muito importante de ajudar ele a fazer esse combate, que é um combate muito difícil. E a França está disponível a ajudar a Guiné-Bissau nesse sentido? Eu sou embaixador, bom, a coisa aconteceu ontem. Eu vou, com certeza, eu vou tentar de convencer o meu governo de fazer mais. Mas, como sabe, bom, a presença francesa foi
importante nos anos 90 aqui, mas depois da Guerra Civil, infelizmente, a nossa presença baixou muito. Mas é tempo agora, porque vimos que há uma forma de estabilidade, e não estou a falar de um tempo, mas há uma estabilidade, temos um governo desde mais de um ano e meio, é um momento preciso para ajudar o país. Devemos fazer isso, não devemos fazer isso com visão 2030, daqui 7, 8 anos, devemos ajudar agora. E apoiar o país para atrair investidores e desenvolver economia para ajudar todos os problemas que podem acontecer no exército e na sociedade civil. Mas estamos perto do presidente Sissoko para fazer isso com certeza. Sim.